Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui novamente, Yuri Camilo, entrevistador forense. Para quem está acessando esse perfil pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse perfil ele foi criado para a gente trazer situações, vivências e as boas práticas de entrevistas forenses no Brasil, pessoal. Nos últimos vídeos, nos últimos 3 vídeos passados, eu venho trazendo bibliografia relacionado a entrevistas forenses. Então já falei sobre o guia de entrevista investigativa, falei sobre o manual do entrevistador investigativo moderno. No vídeo passado eu falei sobre o livro Técnicas de Interrogatório, Aplicações no Contexto Policial, e agora eu estou trazendo o 4º livro, tá? Lembrando que nesses 4 livros, 2 são bem voltados, direcionados para o setor corporativo, né, as áreas de compliance e investigações corporativas, e os outros 2 são bem direcionados para o setor público, né, atuação policial, advogados, Ministério Público, juízes, promotores, procuradores. Então, tem para todo gosto, tá, pessoal? E eu sempre ressalto que, né, quando eu estou trazendo a abordagem dos livros, eles servem para qualquer tipo de atividade que a gente necessite fazer uma entrevista, um oitivo, um interrogatório, tá legal, pessoal? Independentemente se você atua no setor público ou no setor corporativo. E é até interessante, né, de nós, entrevistadores, pegarmos alguns livros, né, comprar, fazer leitura ou até virtual mesmo, PDF, para que a gente possa cada vez mais lapidar o nosso conhecimento sobre entrevistas e conduzir uma entrevista de uma forma satisfatória e chegar na conclusão do nosso caso, né, com a elucidação do caso de uma forma assertiva. Legal? Eu vou trazer o 4º livro aqui para vocês, pessoal, Entrevista Forense Corporativa, tá? Esse livro aqui, Entrevista Forense Corporativa. O autor é o André Costa de Almeida, tá? Ele é advogado, tá? Esse livro, pessoal, só comentando inicialmente para vocês, tá? Foi o livro que eu mais gostei em termos de layout da escrita, é uma escrita bem fácil, acessível, uma escrita bem legal. E ele traz aqui no livro algumas reflexões, né? Ele coloca várias reflexões, entre aspas, ao longo do livro, que possibilita nós, entrevistadores, fazer reflexões mesmo, para ver se realmente a gente está conduzindo uma entrevista de uma forma assertiva, de uma forma bacana, tanto para a gente quanto para o entrevistado e para a investigação que nós estamos participando ou conduzindo, tá legal? E até o visual mesmo, né, em termos de layout, foi o que eu mais gostei até agora, apesar dele não trazer ilustrações, né, e também não trazer referências, né, não trazer citações e referências bibliográficas, que é algo que eu falei no vídeo passado para vocês. É muito interessante os autores trazerem de onde que eles estão tirando o conteúdo, né? Os conteúdos relacionados à entrevista surgiram há décadas atrás, então é bem legal da gente saber, né, os leitores, né, saberem como que esse conteúdo surgiu e chegou nos dias atuais, tá? Então, desses livros que eu trouxe para vocês, apenas 2 trazem uma certa, e até vasta, né, na verdade, referência bibliográfica. Os outros 2 não, eles incorporam a metodologia de acordo com o entendimento deles na prática e na vivência de entrevistas forenses, que é muito bacana e muito louvável, né? E quem sabe um dia eu faço o meu também, né? Então vamos lá. Pessoal, só mostrando o livro novamente para vocês, tá? Entrevista Forense Corporativa, tá legal? Vou deixar informações, o nome do autor e como vocês podem adquirir o livro caso alguém queira comparar alguns desses livros e fazer uma comparação e lapidar cada vez mais o seu conteúdo e o seu repertório de entrevistas, tá legal? Vamos lá. Como eu estou fazendo aqui nos livros, eu estou abordando o que é que os livros estão trazendo, tá? O que é que eu comento aqui a princípio para vocês? Tem um capítulo aqui, né? São vários capítulos no livro, é o livro que tem mais páginas até agora, são mais de 500 páginas. Então tem um dos capítulos aqui que ele fala de entrevista forense dentro do processo de análise, ou seja, ele aborda aqui que as entrevistas forenses elas podem, né, ser utilizadas tanto numa fase pré-investigação, como também durante a investigação, ou seja, já no tratamento de uma demanda, e também na conclusão e até após, pessoal, após uma investigação, ou seja, se a investigação, se as entrevistas trouxeram umas situações ou uma situação que está fora do escopo da investigação, podem surgir novas entrevistas para tratar outras situações, tá? Então, por isso que é legal as entrevistas, porque elas podem, de certa forma, ampliar o leque, né, de informações e trazer situações até que as empresas, né, o setor de compliance,
o setor de investigações corporativas das empresas, ou até no setor público, né, uma investigação em si, não tinha conhecimento de uma informação bem crucial e decide dar início, avançar a investigação com um outro escopo, tá legal? Tem aqui um outro capítulo que ele fala basicamente que são situações de características que o entrevistador deve ter, tá? Bem legal. Eu cito aqui para vocês a escuta ativa, né? Eu já até comentei um pouco sobre isso no vídeo anterior. O entrevistador ele deve ter a escuta ativa para tudo. E como é que ele adquire isso? Deixa o entrevistado falar, pessoal. Nas entrevistas, principalmente no início de uma entrevista, quem fala é o entrevistado, tá? O entrevistador, é claro, ele vai conduzir a entrevista, mas não atrapalhe, né? Tenha paciência, deixe o seu entrevistado falar. Com certeza sua entrevista vai fluir muito melhor dessa forma do que você ficar falando mais que o entrevistado ou ficar atrapalhando a fala do seu entrevistado, tá legal? Outros 2 pontos que ele traz aqui nunca subestime seu entrevistado, tá? E nunca minta para o seu entrevistado, né? Ele fala, jamais subestime seu entrevistado, jamais minta para seu entrevistado. Subestimar, pessoal, isso aí vai de vítimas aos principais investigados, aos suspeitos, tá? Nunca subestime realmente o seu entrevistado, tá? A gente não sabe qual é realmente a situação, o momento de vida, ou a conduta realmente que um entrevistado possa ter naquele momento, seja uma vítima, uma testemunha, um informante, ou o principal investigado. Então trate todos com respeito, mas nunca subestime o seu entrevistado, tá legal? E jamais minta, pessoal. Ele traz muito essa questão de mentir para o setor corporativo, tá? Geralmente no setor corporativo, todos os entrevistados eles são convidados, né? No caso do investigado ou dos investigados principais, eles são convidados para a entrevista, mas é claro, o entrevistador e a equipe de investigação ela não precisa abrir logo no início do que se trata, né? Ou seja, você vai fazer um convite formal dizendo que está fazendo uma apuração, um levantamento de informações sobre processos, sobre rotina e que a participação do entrevistado é muito importante, porque se você abrir de cara, olha, eu estou investigando um assédio, uma fraude e você é meu principal suspeito, a sua entrevista com certeza vai ser mais difícil, você vai ter mais dificuldade até para analisar o perfil comportamental do seu entrevistado, tá legal? Então é legal isso, tá? Procure utilizar a cautela no convite para o seu entrevistado, tá legal? No setor público já é um pouco mais diferente, até porque os entrevistados que comparecem nas delegacias, nos fóruns para audiências, eles já vão sabendo do que se trata, né? Então eles já vão ali com aquela presença de espírito, eles até se preparam antes, né, para ir para a delegacia, prestar um oitivo, uma declaração qualquer, ou no fórum participar de alguma audiência, de alguma ação civil, penal, criminal ou trabalhista, então eles já vão com certo preparo, tá? No setor público a gente tem um pouquinho essa diferença, né? Mas no setor corporativo não, como é algo sigiloso, confidencial e é uma investigação interna, é interessante que os entrevistadores e a equipe de investigação preservem o máximo possível a confidencialidade das informações, até para não haver vazamento, e você consiga concluir sua entrevista com êxito lá na frente, tá legal? Tem outros pontos aqui também que eu achei bem interessante, que eu vou trazer apenas um, que o entrevistador ele não deve ter preconceitos, ou seja, o entrevistador que está me ouvindo, se limpe de preconceitos, de pré-julgamentos, independente do tipo de crime, do tipo de situação que o seu entrevistado tenha cometido. Isso com certeza vocês vão perceber no dia a dia que isso vai facilitar a entrevista de vocês vão chegar limpos ali, vão chegar e vão poder fazer uma análise mais pura, mais aguçada, porque vocês não estão enviesados, não estão com preconceito em relação ao seu entrevistado, tá legal? Isso é bem bacana, é bem positivo do entrevistado saber isso, né? Que você não está ali para julgá-lo, tá bom? Tem outros pontos aqui em relação a elementos preparatórios para uma entrevista. Eu vou citar apenas o roteiro, tá, pessoal? Eu, nas minhas entrevistas, eu faço roteiro. Aconselho todos a fazerem roteiro também. Existem perguntas, né, de diversas situações que nós estamos apurando, perguntas que devem ser feitas e devem ser respondidas. Então é bem legal do entrevistador se preparar e fazer um roteirinho básico ali para que ele faça todas as perguntas que são necessárias para a elucidação do caso, tá legal? Ele traz aqui também as etapas básicas de um processo de uma entrevista forense, que é trazida, pessoal, em basicamente todos os livros, tá? E essas técnicas, essas etapas básicas de um processo de entrevista forense, isso existe há décadas, né, pessoal? Como eu comentei para vocês lá no método Reed, né, que surgiu lá na década de 1940, de lá para cá isso foi evoluindo
cada entrevistador, cada autor, ele traz o seu perfil de entrevista, mas essas técnicas, por exemplo, como o balizamento, o rapport, o espelhamento, a calibração, aquelas perguntas abertas, fechadas, perguntas com viés hipotético, perguntas para testar, na verdade, o comprometimento, a transparência e o posicionamento do entrevistado. Isso aí, basicamente, todos os livros que eu estou apresentando para vocês aqui, eles trazem esse viés e esse perfil, tá legal? Outros pontos interessantes aqui, ele aborda aqui entrevistas com denunciantes, com testemunhas, com suspeitos. Ele traz aqui uma questão interessante que eu achei de resistência durante o processo de entrevista. Eu vou citar um aqui que ele traz para a gente no livro, que é não responder as perguntas. E ele até faz umas ponderações em relação a isso, tá? Trazendo aqui a minha visão pessoal, profissional como entrevistador forense. Eventualmente eu respondo perguntas do entrevistado, tá, pessoal? Até porque se eu analisar que a pergunta que ele me fez não tem uma alta criticidade, ou seja, não vai atrapalhar a minha entrevista ou a condução da investigação e a conclusão do caso, eu respondo perguntas, né? Eu não vejo mal nenhum se a resposta que eu der para ele não for atrapalhar, não for ferir questão de confidencialidade, mas a gente tem que avaliar, é claro, a criticidade da pergunta, qual é a intenção real daquela pergunta que o entrevistado está nos fazendo, porque, como eu comentei para vocês, os entrevistados eles são astutos e a gente deve ficar atento a isso, tá legal? Outros pontos que ele traz aqui, pessoal, no livro, bem legal, ele tem um capítulo sobre falsas confissões, tá? Então é bem legal os entrevistadores se aprofundarem nisso, procurarem estudos, artigos científicos e até livros que falam sobre isso, para a gente poder cada vez mais lapidar o nosso perfil como entrevistador para evitar falsas confissões, tá legal? Eu vou trazer um vídeo mais à frente aqui, até falando um pouco sobre essa questão de falsas confissões, tá? De algumas leituras que eu já fiz, tá legal? Fique ligado que em breve eu vou trazer alguns comentários em outro vídeo separado para vocês. Outros pontos aqui para a gente fechar essa questão do livro aqui do André, pessoal. Ele traz aqui abordagem de entrevista por telefone, por videoconferência, entrevistas em campo, tá? Sobre entrevista em campo eu também vou fazer um novo vídeo para vocês falando sobre isso, inteligência em campo, tá? E como realizar entrevistas em campo. Ele traz aqui no livro também limites jurídicos da atuação em relação à entrevista. É bem legal o entrevistador ficar atento, né? Saber quais são os limites jurídicos para que ele não a sua entrevista não vá ferir qualquer tipo de situação e possa fazer uma entrevista com cunhos ou traços de ilegalidade, tá? Então é bem legal o entrevistador se atentar a isso e trabalhar sempre na ética e na legalidade, tá legal? Ele traz também outras situações relacionadas à linguagem verbal, não verbal, à paralinguística, que basicamente todos os livros que eu apresentei aqui, eles trazem as situações e são similares, então não vou me estender um pouco sobre isso, tá? E um último capítulo aqui que ele apresenta é elaboração de relatórios de entrevista forense corporativa. Eu acho bem interessante os livros que estão trazendo, né, roteiros, estão trazendo algumas situações relacionadas a relatórios, para que os entrevistadores, ou seja, quem não tem até conhecimento, né, de relatório de entrevista, poder ler, saber como faz e se aprimorar, né, ou seja, montar o seu relatório de acordo com a sua forma de trabalhar, tá legal? Pessoal, esse é o livro, tá? Eu vou mostrar para vocês novamente, Entrevista Forense Corporativa, tá? É um livro bem legal, André Costa de Almeida, eu vou deixar informações aí na descrição do vídeo. Eu vou finalizar por enquanto, pessoal, essa sequência apenas com 4 livros, mas pretendo trazer outros livros aqui durante os meus vídeos para vocês também, falando de entrevista, falando de linguagem corporal também, tá? Expressões faciais, né? E outros livros que aparentemente não tem a ver diretamente com entrevista, mas com certeza auxilia, né, a gente ter uma carga emocional para a gente conseguir lidar com as entrevistas, tá legal? Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida estou à disposição, podem comentar e eu estou sempre aberto para debater sobre o tema, tá legal? Um abraço e até a próxima.